Se você tem um bebê de 0 a 3 meses e está sonhando com algumas horinhas de sono, neste vídeo eu vou te mostrar 8 dicas práticas e um segredo que vai mudar totalmente o sono do seu bebê e o seu também. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? O meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar e já dá um like no meu vídeo e se inscreve no meu canal. Quando o bebê está com 0 a 3 meses, não adianta a gente ficar exigindo autonomia total. Não é o momento ainda de treinar a autonomia do seu bebê. Você precisa basicamente mexer na rotina, nos rituais, na higiene do sono, no ambiente. Eu sei que a rotina é algo que você está aí construindo. Rotina com bebezinho pequeno ainda é um pouco inexistente, é utópica. A gente tenta, mas com bebezinho pequeno, cada dia a rotina muda um pouquinho. E tá tudo bem, é normal que seja assim. Isso tudo é uma construção. Mas além desse básico, né, que a gente pode já colocar aí com o nosso bebezinho pequenininho, de rotina, ambiente, rituais de sono e higiene do sono, aqui então eu vou falar sobre essas 8 dicas práticas e que funcionam de verdade. A primeira dica que eu dou para vocês: no tempo acordado do seu bebê, coloque ele no berço dele, para que ele se familiarize com o cantinho dele, para que ele consiga se sentir confortável no ambiente dele, no bercinho dele, na cama dele, enfim, onde você quer que ele durma, nas sonecas, que ele durma à noite. Coloque ele lá para brincar, para ter um tempo livre lá. Normalmente, quando o bebê é pequenininho, a gente coloca o bebê para dormir no berço, né, ou na cama que a gente quer que ele durma, somente na hora de dormir. E aí a gente quer que a criança aceite aquele local como se fosse a coisa mais familiar do mundo para ele. Sendo que durante a hora acordada ele tava no colo do avô, da avó, da mãe, tava todo mundo paparicando ele, ninando ele, com ele no colo, ai, tão fofinho, tão pequenininho. E aí na hora de dormir à noite, quer colocar ele no berço. Como que ele vai se familiarizar com o berço se ele só vê o berço na hora de se afastar de você? É claro que ele não vai gostar. Então, você precisa, na hora acordada, colocar o seu bebê no berço para que ele se familiarize com o bercinho dele, que o berço seja também um cantinho para que ele possa brincar no tempo acordado. Sabe aquele tempo que a gente deixa o bebê de barriguinha para baixo, de bruços, ou aquele tempo que a gente quer ir no banheiro, enfim, deixa o bebê em algum lugar? Geralmente a gente deixa no bebê conforto, numa cadeirinha, ou deixa no chão mesmo. Começa a deixar no berço pelo menos umas 2 vezes por dia, no tempo acordado, porque com o tempo ele vai se familiarizando com o bercinho dele. E às vezes, se tá perto da hora da soneca dele, ele até fecha o olhinho e já dorme. Se você já deu de mamar, se você já trocou a fralda e você colocou ele nesse tempo acordado ainda no bercinho dele, ele pode se acalmando lá e pegar no sono sozinho lá mesmo. E é assim que a gente vai criando a longo prazo uma autonomia de sono no bebê. A segunda dica que eu dou é a técnica do ninho. Com bebês de 0 a 3 meses é muito importante que eles se sintam aconchegados, porque no útero era assim, era tudo apertadinho, tudo muito aconchegante, tudo muito quentinho. Então, o que eu fazia? Eu não sou de comprar, né, com os meus bebês, eu não comprei aqueles ninhos todos pomposos, né, e que coloca o bebê dentro, porque eu acho perigoso e é realmente perigoso. O que eu oriento vocês como terapeuta é fazer um ninho com aquele rolinho de toalha e colocar embaixo do lençol do berço de uma forma que fique segura, que aquele rolinho não fique solto e que não fique aquele pano todo, sabe? Toda aquela pompa de pano que normalmente esses ninhos que as mães compram por aí tem. Então, o que eu falo? Tem na internet rolinho segura bebê, que eu indico também aqui na descrição, que é basicamente já um rolinho feito, prontinho, que tem até um velcro que gruda um no outro para eles não se afastarem do corpinho do bebê. E aí, então você coloca numa distância suficiente que vai ficar daqui dessa faixa do tórax para baixo do bebê, não pode ficar aqui na altura do rosto, tem que ficar daqui para baixo. E você vai colocar por baixo do lençol, bem fixado no berço. Então, esse rolinho já vai fazer a parte do aconchego. E isso é muito bom, eles se sentem muito protegidos, muito confortáveis com isso. Principalmente bebezinhos de 0 a 3 meses. A terceira dica que eu dou:
Sempre que for fazer as sonecas e o sono noturno, aproveita que o seu bebê é novinho e coloca ele ainda acordado no berço. Basicamente, quando a gente tem um bebê pequenininho assim, somos nós que colocamos os hábitos nesse bebê de dormir sendo ninado, de dormir sendo amamentado. Então, se você perceber, esse bebê tão novinho, ele não tem manias, ele não tem hábitos. É você que coloca e que vai colocar as primeiras manias, os primeiros hábitos nele. E por que não um hábito que já vai ser bom para futuramente estimular a autonomia de sono no seu bebê? Então, o que eu oriento? Depois que você já trocou a fralda, que você já deu de mamar e que ele aí tá começando a ficar sonolentinho, que você vê que já tá na hora de colocar ele, de encaminhar ele pra soneca, de fazer um ritual do sono, coloca ele no berço ainda acordado. Se ele chorar, tudo bem, pega ele, acalma ele, dá mais um tempinho e depois tenta colocar ele ainda acordado. Porque quando o bebê já tem uma associação de sono muito forte com o peito, com o colo, a gente orienta, vai tirando devagarzinho, né? Se ele dorme sendo amamentado totalmente, então vai esperando cada vez ele ficar um pouquinho mais sonolento, mas sem estar dormindo tanto, e vai tirando ele gradativamente, reduzindo esse tempo, né, dele dormindo no seu colo, para que gradativamente, mas é de uma forma muito gentil, ele vá acordado para o berço. E quando a gente tem um bebezinho de 0 a 3 meses, a gente tem vantagem nisso, porque esse bebezinho não tem uma associação muito forte, ele não tem tantas manias assim, e é a gente que fala, né, como ele vai pro berço. É claro que tem bebês que estão num momento de precisa de mais aconchego, de mais colo, e tudo bem, você vai sentir isso no seu bebê, não vai deixar ele chorando, não é momento disso, nunca é momento de deixar um bebê chorando no berço, e vai acalentar. Mas pode ser que o seu bebê de 0 a 3 meses, tão novinho assim e sem hábitos, ele consiga já ficar acordado no berço e sozinho ali pegar no sono. Não tenha medo, não tenha dó. Isso é saudável para o seu bebê. Ele se habituando com o bercinho dele, estando ali acordado e pegar no sono ali sozinho é uma maravilha. Se sinta muito bem quando isso acontecer da primeira vez. Isso é muito bom. A quarta dica prática é: use rampa anti-refluxo. Normalmente se indica rampa anti-refluxo quando o bebê tem um refluxo realmente atestado pelo médico, né? E quando tem essa indicação. Mas eu, como além de terapeuta, também sou mãe e fui mãe de dois bebezinhos, e a Lulu, que é a minha primeira, teve muito. Não foi refluxo atestado pelo médico, mas ela tinha muita regurgitação, demais, assim, sabe? Quando ela acabava de mamar, mesmo arrotando, às vezes ela golfava longe, assim. E isso, não que eu tinha medo dela se asfixiar no sono, nem nada, porque eu sei que as crianças são muito espertas, inteligentes, e que se isso acontecesse, ela ia, né, eu deixava ela no berço seguro, ela numa posição segura, eu sabia que isso não ia ser prejudicial, enfim, para a vida, para a saúde dela. Mas o que me ajudou muito, que eu percebi, que trouxe mais conforto para ela e um sono um pouco mais com mais qualidade, foi colocar uma rampa anti-refluxo por baixo do colchão. Não por baixo do lençol em contato ali com o bebê, por baixo do colchão, porque essa rampa, ela eleva o colchão em até 30 graus. Então, por isso que tem que ser uma rampa certa. Seria bom que você pudesse comprar, tem aqui na descrição também. Mas se você não puder comprar, uma toalhinha, sabe essas toalhinhas de rosto, dobrada uma vez só, embaixo ali do colchão, já faz a função também de dar uma leve levantada. Não pode ser muito, gente. Tem que ser até 30 graus, como a gente normalmente não consegue medir isso. As rampas anti-refluxo fazem essa função pra gente, mas basicamente, se você pegar uma toalha de rosto, dobrar uma vez e colocar ali embaixo do colchão, já vai fazer a função. Quando o bebê, por causa dessa pequena elevação, começa a escorregar, o que dá pra fazer também, esse rolinho que eu indiquei pra vocês na dica de colocar aqui, segura o seu bebê. Se você colocar aqui do ombrinho pra baixo, ele segura o bebê. O que eu já vi também mães fazerem, o que eu indico também de fazer, é já colocar o bebê no final do berço, com o pezinho ali, tá vendo? Na tábua do berço, assim, bem embaixo mesmo.
e colocar um pouquinho a rampa de uma forma que fique naquela altura. Mas o que eu fazia com os meus era o rolinho segurava e também às vezes se eu via que escorregava mais, porque eles já estavam se mexendo mais, fazia um outro rolinho de toalha e colocava no pezinho dele, sabe? Embaixo do lençol. E esse rolinho de toalha bem firme ali não deixava ele escorregar. A quinta dica é: o charutinho até os 3 meses é muito importante e também traz muito aconchego. Mantém o bebê acolhido, mantém o bebê quentinho, bem aconchegado. Por quê? No útero, eles eram todo aconchegados, todos apertadinhos e de repente aqui eles se veem no mundo aberto, com os braços abertos. Eu sei que, né, falam, as crianças gostam de sentir as mãozinhas, de conhecer as próprias mãos e você pode e deve colocar o charutinho ou o swaddle. Eu gosto do swaddle porque ele já vem com os velcros, né, no lugar certo e você não tem que ficar fazendo aquela dobradura toda que você tem que aprender em vídeo sobre como usar o coeiro e fazer a amarração certa no seu bebê, porque se você faz da forma errada, fica de uma forma insegura para sua criança. Você tem que deixar o berço seguro e a amarração do coeiro em forma de charutinho também é segurança. Então precisa fazer da forma certa. Por isso que com a Lulu, que foi a minha primeira, eu usava o coeiro mesmo e fazia a amarração do jeito certinho, deixando a mãozinha dela assim, para fora do coeiro, para que ela consiga chupar o dedinho dela, enfim, conhecer a mãozinha dela. Já com o Luizinho, eu usei muito o swaddle e pra mim foi muito bom. O swaddle, ele também tem uma parte, depois vocês vêm aqui na descrição e clica pra vocês verem o que eu tô falando. Ele tem uma parte que dá pra colocar o bracinho do bebê dentro do swaddle e fazer assim. Mas o que eu fazia? Eu deixava soltinho o bracinho dele e só passava o velcro assim por cima e ele ficava também com as mãozinhas livres. Isso é muito bom, principalmente porque até os 2, 3 meses o bebê tem o reflexo de Moro, que é um reflexo neurológico, uma coisa esperada, uma coisa que o seu bebê tem que ter, é justamente até um teste pediátrico quando o seu bebê tá na maternidade e nas primeiras consultas que o pediatra faz com ele. É importante que ele apresente esse reflexo, que é o quê? Quando o bebê é solto, ele dá aquele susto, sabe? Chama reflexo de Moro. É esperado, é desejado que ele tenha isso. Só que é verdade que esse reflexo pode despertar o seu bebê, porque ele vem de uma hora para outra. É um reflexo. Pode ser que esse bebê esteja dormindo e de repente ele tenha esse susto. E geralmente os bebês acordam assustados com isso. E o swaddle, o coelhinho amarrado bem bonitinho assim no bracinho dele, não deixa ele acordar por causa desse susto, porque segura esse movimento. Mas uma coisa importante, o charutinho, a rampa, o rolinho, são coisas que a gente deve usar até o 3, 4 mês no máximo, porque depois começa a ficar inseguro. A rampa nem tanto, porque querendo ou não a rampa, mas o seu bebê vai se mexer muito. Então, mas basicamente o swaddle, o coeiro, e o rolinho segura bebê até os 3 meses é para ser utilizado. Depois disso é perigoso. Tem que tirar do berço porque o seu bebê já vai começar a aprender a rolar e ele precisa estar num berço totalmente seguro para isso. A sexta dica prática que eu dou para vocês é fazer o shhh quando o seu bebê estiver chorando inconsolável. Uma coisa que ajuda muito é você fazer um som ritmado e constante e levemente alto o suficiente para que ele consiga, no meio do choro dele, perceber esse som que você está fazendo. Como eu já indico para vocês, né, sobre o ruído branco, sonzinho da chuva, né, que fique ligado durante todo o tempo do soninho, porque imita, né, os sons do útero e acalma o bebê, ajuda a regular emocionalmente. Mas mais do que isso, quando ele tá chorando inconsolavelmente, que a gente não sabe mais o que fazer, o que ajuda muito é ficar fazendo movimentos ritmados e principalmente fazer esse barulho no ouvidinho dele. Não é algo muito forte, muito alto, que vai ser perigoso para a audição dele, que vai ser nocivo, mas tem que ser um forte e ritmado de uma forma que ele consiga perceber aquele som e não o choro dele. E aí você vai ver que o seu bebê vai começar a se acalmar e vai permitir que você encaminhe ele para o sono, então de uma forma mais tranquila, sem aquele chororô todo. Sétima dica
é: se você tá tentando colocar o seu bebê ainda acordado no berço e não tá dando certo, ele chora e você pega, ele chora e você pega, ele chora e você pega. Aí dá mamar, não sabe se dá mamar, e dá pro pai segurar e não sei o que tem. Então espere o sono profundo. Faça o menos de intervenções possíveis, evite ficar passando esse bebê de colo em colo como se fosse uma bomba relógio que ninguém sabe acalmar, que ninguém sabe desarmar. Faça o que for preciso, uma pessoa só. Se você vê, se você sabe que ele dorme no seu peito, que tá bom assim, que é assim que ele vai dormir, então deixa ele dormir assim, sobreviva esse momento, deixa ele cair em sono profundo e então coloque ele para dormir. Quando que a gente sabe que ele tá em sono profundo? Quando ele tá totalmente relaxado, a respiração ritmada, profunda, regular, e a mãozinha dele tá mole, mole. Quando a gente pega o bracinho dele, ele deixa cair assim, sabe? Sem susto, sem resistência. É assim, mais ou menos, quando a gente descobre que o bebê tá em sono profundo. Então, se não tá dando certo colocar ele acordado no berço, nesse bloco de sono, tá tudo bem. Sobreviva, faça o que for preciso para que ele pegue logo no sono, porque senão vira um efeito vulcânico, passa muito do tempo dele acordado e vai ficando cada vez mais difícil de colocar ele para dormir. Então, faça ele dormir da melhor forma que você conseguir e quando ele tiver relaxado, no sono profundo, então coloca ele no berço. E no próximo bloco de sono a gente muda, a gente continua, porque a autonomia de sono é um processo, não é algo que você vai conseguir já ali com 3 meses do seu bebê. Tem bebês que com 2 meses, como foi o Luizinho, meu segundo, já dormia a noite inteira, sem despertar nenhuma vez na madrugada. A Lu começou com 4 meses, ela ainda despertava uma vez na madrugada para mamar. Mas não me atrapalhava essa vez e tá tudo bem. Já o Luizinho, com 2 meses, ele já fazia várias vezes por semana, noites inteiras de sono. Às vezes acordava, às vezes não, mas enfim, eu digo que ele dormiu mesmo com 2 meses. Isso foi muito rápido, mas porque eu tinha toda a bagagem de coisas que eu fiz com a Lulu, já era terapeuta de sono. Então, isso fez muita diferença, porque desde a maternidade eu fui colocando os meios e oferecendo as ferramentas para que ele conseguisse chegar nessa autonomia de sono já com 2 meses, né? A gente sabe que com 2 meses eles ainda não têm autonomia de sono, porque tudo muda. São muitos desenvolvimentos, muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E vem uma fase difícil e aí de repente tudo muda, então não é considerada autonomia de sono ainda. Mas enfim, eu já podia descansar, isso já era muito bom. Então a gente sabe que nesse momento a autonomia de sono não existe. A gente pode tentar no próximo bloco, tá tudo bem. Ninguém tá numa corrida, né, de 100 metros rasos, tá tudo bem. No tempo do seu bebê, no seu tempo, ele vai conseguir, ele vai conquistar se você for colocando os meios, mas cedo ou mais tarde essa realidade vai também aparecer na sua maternidade. E a 8ª dica prática que eu dou pra você é: mantenha o contato físico sempre que você for colocar o seu bebê no berço, principalmente quando ele estiver sonolento ou dormindo em sono profundo também. Então não é só você tirar o seu bebê do seu colo e colocar ele no berço, é você manter o contato físico a cada etapa que você vai colocando ele. Por exemplo, você tá com ele bem aconchegado no seu colo, ele tá dormindo já ou tá bem sonolento. Se você quer colocar ele no berço, eu sei que é difícil, dói um pouquinho a coluna nesse momento, mas passa, é por pouco tempo, não vai ser sempre que você vai fazer isso. Mas isso já ajuda muito, porque evita que o seu bebê acorde, sabe? Porque de repente teve aquela perda de contato físico abrupto, sabe? E aí ele estranha e chora, e aí vai ser aquele lenga-lenga de pega, levanta, pega, vai. Então, quando ele tá aconchegado no seu colo dormindo, coloca ele no berço, no colchão, se debruça um pouco em cima. Eu sei que com um bebê de 0 a 3 meses o berço ainda tá no alto, então se debruça um pouco, fica ali um pouquinho em contato com ele. Depois afasta um pouquinho o seu peito do corpinho dele, mantém ali o seu braço em volta dele. Aí depois afasta mais um pouco, já estica as costas, dá uma estralada e a sua mão, o seu braço ali. Depois tira o braço de baixo, mantém o braço de cima, fazendo toda a pressão na barriguinha dele. Depois vai se afastando e vai deixando a sua mão mais leve, mais leve. É uma dança, sabe? É uma dança da dor na coluna, mas eu prometo que passa e isso alivia muito, porque o bebê, quando é colocado ao berço e ele sente essa perda de contato muito repentina,
é batata, eles acordam e começam a chorar, e aí você tem que fazer tudo de novo. Então, por mais que isso seja ali a dança sabe, faz isso porque ajuda muito, principalmente nesses bebezinhos de 0 a 3 meses. E aí, com isso, eles vão de pouquinho em pouquinho se habituando com o bercinho deles, e daqui a pouco você não vai mais precisar fazer todo esse malabarismo para colocar ele no berço, simplesmente ele vai saber que ele tá indo pro bercinho dele, acordado. Se você tá gostando desse vídeo, dá um like e se inscreve no meu canal. Isso me motiva a trazer mais vídeos de qualidades para quem precisa. E agora eu vou falar para vocês o segredo. Já disse 8 dicas práticas e agora um segredo. Na soneca mais difícil do seu bebê de 0 a 3 meses, você tem que sobreviver e fazer o que for mais fácil e mais tranquilo para você. A forma que ele vai dormir mais rápido. Ah, ele dorme no colo da minha mãe. Mãe, é a última soneca dessa criança, faz ele dormir para mim, por favor. Ah, ele só dorme no sling nessa última soneca do dia. Bota ele no sling, vai andar, vai fazer o que você quiser fazer, deixa ele dormir no sling. Ah, eu colocar ele no bebê conforto. É a última soneca, tá difícil de fazer? Então faça no bebê conforto, faça no sling, faça no carrinho, deixa no colo da avó, deixa no colo do pai. Não se preocupe com o mau costume. Se é uma soneca difícil, se é uma soneca que você já tentou fazer de uma forma, né, autônoma para que ele vá ali acordado pro berço e não tá dando certo, então sobreviva e faça essa criança dormir da melhor forma possível, de uma forma que seja mais rápida. Mas tem uma condição: que você descanse nesse momento também. Não adianta que essa soneca mais difícil seja alguma coisa que vai te esvair, que vai tirar toda a sua energia e que vai te deixar exausta, sabe? Eu não aguento mais. Tem que ser alguma coisa que você consiga dormir. Se for para deixar ele dormir sendo amamentado, que você consiga ficar ali numa posição confortável com ele, segura, e que você consiga relaxar um pouco, que você consiga pelo menos dar uma meia hora de soneca também. Porque a gente também precisa desse cuidado e a gente também precisa desse descanso. Porque sabemos que com bebê de 0 a 3 meses as noites não são fáceis. E se a gente já chega de um dia inteiro desgastado, a última soneca exaustiva, para começar a fazer todo aquele ritual do sono noturno, à noite a gente não aguenta. Então, se você quer que seu bebê futuramente tenha autonomia de sono, você precisa sobreviver a esse dia que já é cansativo para que você consiga colocar as ferramentas para que o seu bebê tenha autonomia de sono também durante a noite. Porque não adianta à noite você estar tão exausto, mas tão exausto porque o dia foi muito horrível e você não conseguir nem tentar acalmar o desconforto do seu bebê à noite sem ter que puxar ele para sua cama e dormir com ele a noite inteira. Porque isso só vai ser ali uma bola de neve de mais e de mais e de mais associação de sono que o seu bebê vai criar. Então, você precisa descansar nesse finalzinho de tarde para que à noite você esteja bem, principalmente também naquele primeiro bloco de sono da noite do seu bebê, que você durma também, porque à noite a gente sabe que é difícil. E assim, não vai ser para sempre que você vai fazer isso em todas as últimas sonecas. Daqui a pouco essa última soneca não vai existir mais nesse horário, vai ser um pouquinho mais cedo, porque a capacidade de tempo acordado do seu bebê vai ficando maior, ele vai ficando mais resistente, ele vai crescendo mais, vai ganhando autonomia de sono e vai se deixando ser levado ainda acordado para o berço. Então as coisas vão se facilitando, não vai ser sempre assim, tudo passa e passa rápido. Então sobreviva nessa última soneca, mas com uma condição: você tem que descansar também. Então, nessa fase de bebezinho pequeno, de 0 a 3 meses, basicamente o que a gente tem que se apoiar? No nosso bem-estar e no bem-estar do bebê, principalmente no nosso bem-estar. Não fique com medo de mal acostumar. Eu sei que a gente tem que colocar os meios para que as coisas aconteçam, como eu ensino aqui no meu canal. Mas uma hora ou outra você fazer alguma coisa, pedir ajuda para alguém, não vai colocar tudo a perder, porque o mais importante nesse começo é o bem-estar. Todo o resto é construção, e construção diária, gradativa, passinho de formiga, até você conseguir sem pressa, sem corrida. Ninguém tá postando nada, não é uma competição. Aos poucos você vai adquirindo e vai ensinando essa autonomia de sono ao seu bebê. E se você quer aprender como colocar a rotina desde cedo, na medida do possível aí na sua casa, para facilitar o sono, assista esse vídeo aqui.